Bom dia, irmãos. Só lembrar os irmãos que no dia 27 de outubro, se Deus permitir, pela manhã, nós estaremos realizando a nossa recepção de novos membros. Então, no dia 27 de outubro, pela manhã, estaremos recebendo os novos membros. Os estudos deverão começar no próximo domingo, se Deus assim permitir, pela manhã. Estaremos dando os estudos com vistas à recepção de novos membros. Mas desde agosto nós temos convocado os irmãos como conselho, convocado os irmãos que têm o desejo de serem recebidos como novos membros. Ontem nós tivemos uma reunião, conversa com aqueles que estarão sendo recebidos. Nós ainda temos 3 sábados. No sábado 28, não no próximo agora, mas no outro, dia 28, no dia 12 de outubro e no dia 26 de outubro também. Então, aqueles irmãos e irmãs que desejam ser recebidos como membros, desejam fazer parte da membresia desta igreja, nos procurem. A mim, os presbíteros, para escolhendo uma data, então nós conversarmos com os irmãos. As reuniões do sábado, com vistas à recepção de novos membros, têm ocorrido às 4h30 da tarde. E eu quero lembrar, nós ainda, já que esse ano nós não chamamos os pais que irão trazer os seus filhos ao batismo, mas eu lembro e informo aos pais que têm bebês para trazerem ao batismo, que me procure ou algum dos presbíteros para dar os dados da criança, o nome e a data de nascimento. Então é importante para que eles possam ser arrolados, então, no rol de membros não comungantes, aqueles que deverão trazer os seus filhos para o batismo. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia para a continuidade do estudo de hoje, na verdade, de domingo, que nós começamos. Já lemos Jeremias, o presbítero João leu Jeremias, capítulo 23, os 4 primeiros versos. Agora eu quero ler em Atos, capítulo 20, verso 28. Versos que lançam luz sobre o estudo de hoje. Atos, capítulo 20, do versículo 28. Contexto em que Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso, e lhes deu instruções acerca da função deles. Então, Atos 20, 28, lemos assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do verso 2 a 4, mas vou ler desde o primeiro verso. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que, aí o verso 2, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. E Hebreus, capítulo 13. As palavras de Jeremias são a igreja, a promessa que o Senhor fez de ordenar e chamar pastores para cuidarem do seu rebanho, que é do rebanho do próprio Deus. Atos e 1 de Pedro que lemos, palavras aos presbíteros, os pastores. E Hebreus, capítulo 13, verso 17, as ovelhas. Diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas.
que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Vamos orar? Nós vamos pedir a bênção de Deus para o estudo dessa manhã. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor imenso e pela tua bondade sobre as nossas vidas e pela tua misericórdia que tem se renovado sobre nós nesta manhã, no dia do Senhor. Misericórdia infinita, Senhor. Nós te somos gratos por isso. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela revelação da tua vontade, que nos mostra, Pai, o teu cuidado para com o teu povo, para com as tuas ovelhas, que o Senhor mesmo chamou por meio do teu Filho, o bom pastor, o nosso pastor amado. E hoje nós nos encontramos, Senhor, dentre o teu povo, que tem sido cuidado pelo Senhor, mediante os homens que o Senhor tem colocado na tua igreja, para o cuidado, para a pureza, para a santificação, para a edificação do teu corpo. Reconhecemos, Senhor, como igreja, as nossas falhas, o nosso pecado, as nossas mazelas, as nossas limitações, as quais o Senhor conhece muito bem. E apresentamos a Ti, Senhor, então, a nossa fraqueza, as nossas limitações, e suplicamos a Ti, Pai, poder do alto, perdão, Senhor, pelos nossos pecados, o poder do alto, para que continuemos, Senhor, como cristãos, como cristãs, desenvolvendo, Senhor, a nossa salvação, com temor e tremor, sabendo que o Senhor é quem opera em nós, tanto querer como realizar de acordo com a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em Teu nome, Senhor, nós choramos e suplicamos a Ti a bênção sobre nós nesse momento de estudo, de consideração da nossa constituição da igreja, que o Senhor nos ilumine, que tudo, Senhor, seja feito para a glória do Teu nome e que a Tua palavra, Senhor, reja a nossa vida como o Senhor ordena. Em nome de Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém. Bom, nós estamos continuando o estudo de domingo passado. Na verdade, uma palavra pastoral, haja vista o pecado que ocorreu na igreja e já mencionado no domingo passado. Então, eu chamei, em primeiro lugar, a atenção para a responsabilidade que os pais têm de ensinar aos filhos a vida cristã, é ensinar os filhos como se deve seguir a Cristo. Isso encontra a forma como seguimos a Cristo, nós encontramos exclusivamente, unicamente nas páginas da Bíblia Sagrada. E disse ainda, que os pais não devem apenas ensinar aos seus filhos a vida cristã, mas devem dar um bom testemunho cristão aos seus filhos, para que eles não sejam encontrados dentre os hipócritas. Não é? Se nós ensinamos algo e não damos bom testemunho, nós somos hipócritas. Claro que não há perfeição em nenhum de nós, mas os nossos filhos devem ver em nós o esforço, a graça de Deus que nos conduz para o ensino e o bom testemunho a eles. E depois chamei a atenção dos jovens para a necessidade que eles têm de viver uma vida pura, já que Deus os tem colocado no seu rebanho. No nosso caso, pelo menos a maioria dos jovens, desde criança, trazidos pelos pais ao batismo, filhos da aliança, então que eles honrem aquilo que Deus concedeu a eles na sua providência. E a pureza dos jovens começa pela obediência aos seus pais. E obedecendo aos seus pais, eles devem buscar uma vida de comunhão com Deus, uma vida com Deus, para Deus, buscar viver para o Senhor, em primeiro lugar o seu reino, muito mais do que os seus objetivos, seus sonhos e os seus propósitos, os propósitos dos jovens. Então, em primeiro lugar, se deve buscar a glória de Deus, agradar a Deus, trabalhar para o Senhor, fazer para o Senhor, sabendo que as outras coisas serão acrescentadas. E faltou no domingo passado, e é o que eu quero considerar agora, sobre o conselho da igreja. Na verdade, então, a responsabilidade dos pais em cuidar dos filhos, a pureza dos jovens, os jovens como devem ser puros diante do Senhor. E aí pensei que é oportuno tratar um pouco, ou lembrar os irmãos que já conhecem, ou apresentar àqueles que não conhecem, a forma como a igreja lida com os pecados. Não de acordo com o seu achismo, mas de acordo com o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, CD/IPB, Código de Disciplina, que é um código que tem os seus princípios nas páginas da Bíblia Sagrada. Como os nossos documentos de fé, o Código de Disciplina, a Constituição da Igreja, não são inerrantes,
né? Por isso que aqui e ali alguma ementa, sempre há discussões nas reuniões do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, que ocorre de 4 em 4 anos, haja vista a responsabilidade da própria igreja, dos pastores, dos presbíteros que ali representam as igrejas. Embora não seja inspirado, inerrante, mas parte de princípios bíblicos, como os irmãos vão ver aqui. Essa é a razão de, na apresentação desse assunto, eu ter trazido aos irmãos, os irmãos vão ver, o código de disciplina e recheado de textos bíblicos que dão o amparo para a compreensão que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem sobre esses assuntos. Né? O assunto é pecado, o assunto é disciplina, e aí então eu trouxe aos irmãos a forma como o Conselho tem lidado com isso. Não de hoje, sempre deve ser assim, não é sempre, tem sido assim, deve ser sempre assim. Então, o capítulo 1 do Código de Disciplina, os irmãos encontram esse código no Manual Presbiteriano, aqui há os documentos da igreja, a Constituição da igreja, o Código de Disciplina, princípio de liturgia, Estatuto da Igreja Presbiteriana do Brasil, Regimento Interno do Supremo Concílio, enfim, há vários documentos nesse Manual Presbiteriano. E o Código de Disciplina faz parte desse manual. Sobre a natureza e a finalidade do Código de Disciplina, acerca da disciplina, o artigo 1º, capítulo 1 do Código de Disciplina, diz o seguinte: a Igreja reconhece o fórum íntimo da consciência, que escapa à sua jurisdição e da qual só Deus é juiz. Mas reconhece também o fórum externo, que está sujeito à sua vigilância e observação. Então, vejam que o Código de Disciplina, no artigo 1º, apresenta, em primeiro lugar, o fórum íntimo, o que é fórum. Fórum, na antiga Roma, era também, às vezes, chamado fórum, era o local onde se discutiam as questões jurídicas. Esse termo fórum íntimo diz respeito exatamente, como o Código de Disciplina apresenta, esse termo fórum íntimo diz respeito à consciência. Isto é, aquilo que nós entendemos como verdade que Deus tem dado. Não uma consciência minha, mas uma consciência, nós estamos falando da igreja, nós estamos falando do povo de Deus, que está submetido à lei de Deus, está submetido à sua palavra. Então, quando o Código de Disciplina fala acerca da consciência, está falando da consciência do cristão. Então, é uma consciência pura, uma boa consciência, uma consciência que é regida pela palavra de Deus. O ímpio também tem a consciência dele, o que a Bíblia chama de má consciência. Então, ele tem a consciência, ele tem a compreensão do que é certo e do que é errado. Paulo deixa isso claro quando escreve Romanos. Os ímpios têm a consciência e, por isso, eles são indesculpáveis diante de Deus, porque quando eles pecam e sabem que estão pecando e vão contra a consciência dele. De uma forma teológica, a consciência é a lei que Deus imprimiu no coração do homem. Embora ele seja ignorante ao Evangelho e à revelação da Bíblia Sagrada, todo ímpio sabe o que é certo e errado, pelo menos num aspecto bem simples. Eu sempre costumo dizer que o mais ímpio dos ímpios, ele, pelo menos de forma geral, é verdade que dependendo do grau de pecado, mas de forma ordinária, o mais ímpio dos ímpios, ele sabe que ele não deve matar a sua mãe, por exemplo. É verdade que tem ímpio que mata a mãe, mas de forma ordinária ele sabe. Isso é a consciência que Deus dá ao ímpio. Mas aqui nós estamos falando da consciência do crente. Então a consciência do crente, irmãos, é uma regra de conduta. Como eu disse, não a regra de conduta que eu estabeleço para a minha vida, mas a regra de conduta que Deus estabelece para a minha vida, haja visto que eu faço parte do corpo de Cristo. Já que eu fui alcançado pelo Evangelho, então a minha consciência tem a regra de conduta estabelecida pela Bíblia Sagrada, pela revelação de Deus. E Paulo escreve a Timóteo sobre a consciência pura. Nós vamos ver hoje à noite, inclusive, 2 Timóteo capítulo 1, verso 3, onde Paulo diz que tem servido a Deus com consciência pura. Então é essa consciência onde nós temos o nosso entendimento, porque Deus dá a nossa inteligência, mas também há a lei de Deus. Então a nossa consciência está de acordo com a lei de Deus e temos boa consciência pura. À noite eu vou falar um pouco mais sobre isso, estudando o texto de Timóteo.
Então, veja, o código de disciplina, eu só trouxe a imagem para ajudar a visualizar um pouco e argumentar. E vejam que o código de disciplina, eu estou com base lá no artigo 1º, capítulo 1º, diz que desse fórum íntimo, da minha consciência, só Deus é juiz. Então, ninguém pode julgar esse fórum íntimo, porque isso diz respeito à minha responsabilidade com Deus, à sua responsabilidade com o seu Deus. Então, ninguém pode julgar o que é íntimo, porque é íntimo, é só Deus que sonda, é o Espírito de Deus que sonda, é Deus que conhece. Então, há uns versículos, por isso Paulo, quando defendendo a sua causa, ele diz em Atos 24:16, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Vejam, essa consciência pura é a luz da Escritura Sagrada, a luz daquilo que Paulo cria, daquilo que Cristo havia revelado ao apóstolo Paulo, seja por intermédio do arrebatamento do apóstolo, seja pelo conhecimento das doutrinas de Cristo, que Cristo havia revelado a ele, seja pelo conhecimento que ele tinha da lei do Antigo Testamento como um judeu. Então, todo o conhecimento que ele tem da Escritura, a sua consciência, compreendendo a sua vida, a condição na qual Deus havia colocado, ele disse, eu me esforço sempre para ter a minha consciência pura diante de Deus e diante dos homens, porque esse é o relacionamento dentro da igreja, né, como é o assunto aqui, disciplina, como o conselho tem lidado com os pecados dentro da igreja. Mais um versículo, ali 1 Coríntios capítulo 10, verso 29 a 33, que Paulo tem discutido na igreja de Corinto a questão de comer comida sacrificada a ídolo ou não, os irmãos lembram do contexto. Paulo diz, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo? Porque dou graças. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Veja que eu poderia ter ficado só lá no início, né, na parte B do versículo 29. Por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Ele está falando da sua consciência, né, que só Deus julga. Então ninguém pode julgar o íntimo, a minha consciência ninguém pode julgar. Mas veja que a discussão de Paulo envolve a igreja. Então a questão, embora ele diga eu não posso ser julgado pela consciência do outro, mas ele logo chama a atenção para a igreja. E diz assim, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço. Veja, então, assim como ninguém pode julgar a minha consciência, eu também não posso agir de modo que eu vá ferir a consciência do outro. Porque essa é a vida da igreja. Essa é a vida de comunhão. Eu preocupado com os outros e os outros preocupados comigo. Para que ninguém fira a consciência do outro. Eu estou citando esses versículos para mostrar que existe a consciência, não é, que deve ser pura. E Paulo havia dito lá em Atos 24 que eu li, eu me esforço para que minha consciência seja pura diante de Deus. Mas ele diz, também diante dos homens, né, para que haja uma vida real de comunhão. Hebreus capítulo 10, versos 21 e 22, tendo um grande sacerdote. Aqui o autor dos Hebreus, né, esse Paulo, está motivando os irmãos. Diz, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Má consciência que o ímpio tem. É uma consciência que sempre o acusa. É uma consciência que sempre está dizendo, você está errado. Esse é o ímpio, e ele luta contra a sua consciência. O crente não. A consciência também nos acusa. Não temos uma consciência totalmente pura. Mas é por isso que Paulo diz, lavado com água pura. É purificado pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Essa é a expressão que ele usa escrevendo a Tito. Vejam, a consciência ela tem que estar pura, e o autor dos Hebreus nos motiva. Então, tendo um grande sacerdote, esse é o ponto, Cristo, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos como? De qualquer jeito? Não, com um coração sincero, em plena certeza de fé. Veja que, diferente do que nós tendemos a compreender, de achar que a minha consciência só, a minha consciência não me acusa, muitos pecadores deliberados usam isso. Não, minha consciência não me acusa. Então eu estou em paz com Deus. Será? O que a Bíblia diz é um coração sincero, em plena certeza de fé. A fé bíblica não é a fé
do evangelicalismo, não é a fé do mundo, não é a fé que todo mundo diz que tem, que é acreditar em algo, pensamento positivo, não é nada disso. A fé cristã, ela tem o seu fundamento no corpo de doutrinas cristão. Então, o que Cristo ensina, o que os apóstolos ensinam, isso é fé. E que nós temos que nos aproximar diante de Deus com um coração sincero, consciente de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas limitações, crendo no nosso grande sacerdote, que é Cristo, e tendo o nosso coração purificado, certeza de fé, agarrando no corpo de doutrinas, de fato, o que Cristo nos ensina, o que a Bíblia nos ensina, e o coração, então, purificado de uma consciência, a consciência já não mais escrava, mas agora livre em Cristo, servindo a Deus, tendo sido lavado pelo Espírito Santo. Mais um texto sobre a consciência. Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios, aí ele fala da consciência impura dos ímpios. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Não tem a lei de Deus, eles se fazem sua própria lei, eles querem determinar o que é certo e o que é errado. Estes mostram, Paulo diz, a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Essa é a consciência. Essa consciência ninguém julga. Deus é juiz, o que diz o Código de Disciplina. Só Deus julga a consciência. Isso cabe a Deus. Mas o que interessa para nós é o que o Código de Disciplina apresenta como fórum externo. Então é aquela, eu disse, o fórum na antiga Roma era o local onde se discutiam as questões jurídicas, né? O que é certo, o que é errado, o direito. Outras coisas também eram discutidas, mas em tese eram essas questões que eram discutidas. Então existe o íntimo, eu e Deus, você e Deus, mas existe o externo, o fórum externo, que é certo e que é errado diante dos outros e dos homens. Então o fórum externo, enquanto fórum íntimo diz respeito à consciência, o fórum externo, no nosso Código de Disciplina, do IPB, diz respeito à vida cristã. Então, vejam, o fórum íntimo, já diz o nome, é interior. Deus é juiz. E ele é juiz, ele julga a consciência do homem. Agora, existe o fórum externo, que diz respeito à vida cristã, a uma trajetória, ao dia a dia, à vida comum do crente. E esse fórum, ou essa vida aqui, de acordo com a disciplina no artigo 1º, do capítulo 1º, que nós estamos considerando, esse fórum, ou essa vida, está sujeita à vigilância e observação da igreja. Esse é o ponto para nós. Onde é que nós pecamos? Quando nós pensamos, não, eu tenho a minha vida, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, eu já aceitei a Cristo. A pergunta sempre é, Jesus já aceitou você? É a pergunta que deve vir em seguida. Mas, eu tenho a minha vida, eu já aceitei a Cristo, conheço a Cristo, eu leio a minha Bíblia, vivo como eu quero, ninguém manda em mim. Mas isso está contra o princípio bíblico revelado no Código de Disciplina da igreja. Porque quando você se refere ao fórum íntimo, ok, ninguém vai julgar você pelo fórum íntimo. E sempre que nós ouvimos alguém professando a fé no conselho, alguém trazendo alguma questão, aqui e ali um presbítero lembra, existe o fórum íntimo. E ninguém quer julgar o seu íntimo. Irmão. Ninguém, mas cabe a nós, como conselho, o fórum externo. Então, avaliar o que tem ocorrido, o que tem acontecido, como você tem se mantido, e esse é um papel da igreja. Esse fórum externo está sujeito à vigilância e à observação da igreja. Mas, pastor, será que é assim mesmo? Isso não é um princípio de um sistema religioso? Pois vamos à Bíblia, então. Mateus capítulo 16, versos 16 e 19. Respondendo Simão Pedro, disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado dos céus. Em que consistem esses versículos aqui? Em que consistem esses versículos aqui, irmãos? A pergunta primeiro foi dirigida pelo Cristo aos discípulos. O que dizem a meu respeito? Então os discípulos responderam, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e vocês dizem o quê? Ele respondeu, então Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz,
feliz é você, Simão, porque não foi carne que revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e aí Cristo faz um trocadilho. Você é Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Edificar é construir, não apenas construir, mas reconstruir, ou revitalizar, ou fazer com que cresça, ou com que progrida. Então, a discussão dos hermeneutas, né, dos intérpretes, dos estudiosos, é a que Cristo se refere quando ele diz sobre esta pedra. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. A Igreja Católica Romana tem interpretado que a pedra é Pedro, e que sobre Pedro, então, a Igreja de Cristo seria edificada. Por isso, eles têm a doutrina, esqueci agora o termo técnico, mas da continuidade do sucessão apostólica. Obrigado, Pedro. A doutrina da sucessão apostólica. Então, Pedro é o fundamento e todos os outros papas, eles são seguidores de Pedro e devem olhar para Pedro. Entre os reformadores, há duas interpretações, elas não precisam se excluir, mas uma diz que a confissão, quem é a pedra é a confissão de Pedro. Então, sobre esta confissão, quando Pedro diz, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vive, então, sobre esta confissão, a partir daí, Cristo, de Jesus como o Filho de Deus, o Cristo, a partir daí que ele vai edificar. Já uma outra parte menor ainda entende que é Pedro, mas não sendo Pedro o cabeça da igreja, porque ele não pode ser o cabeça da igreja, ele não pode ser o fundamento da igreja. Mas sobre Pedro, no sentido em que ele é o representante dos apóstolos. Ele é aqui o líder dos apóstolos, ele é o pastor principal dos apóstolos, em certo sentido. Não é porque, veja que é Pedro quem dá a confissão, e veja que Cristo está falando a Pedro. Pedro é o representante, mas Cristo não está dando autoridade a Pedro. Cristo está dando autoridade ao grupo dos apóstolos. E todo cristão que segue a doutrina dos apóstolos tem a mesma autoridade de Pedro. Qualquer cristão que tem o seu fundamento na confissão de Pedro, ele tem a mesma autoridade de Pedro. É por isso que quando os pastores pregam fielmente o evangelho, é o Cristo falando por meio deles. A autoridade não está no pastor. A autoridade não está na pessoa que está falando, mas está na confissão que a pessoa faz. Então, Pedro, ele é, num certo sentido, aqui, aquele que recebe a revelação de Deus. E então Cristo diz a Pedro, olha, em nome para Pedro, com relação aos apóstolos. Ele havia dito, você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí Cristo vem e diz, eu lhe darei. Darei a quem? A Pedro? Só a Pedro? Essa é uma interpretação católica romana. Dá a Pedro como o cabeça dos apóstolos, o líder dos apóstolos, nesse sentido. Então, lhe darei as chaves do reino do céu. O que você, Pedro, o que o grupo dos apóstolos, aqueles que vão seguir a confissão de Pedro, e nós seguimos a confissão de Pedro, ou buscamos seguir a confissão de Pedro como igreja, como conselho. Pedro, eu li 1 de Pedro, capítulo 5. Pedro diz, eu, presbítero como vocês, escrevo a vocês, presbíteros. Então vejam, Pedro fez a confissão. Pedro recebeu a chave do reino. Quando os presbíteros seguem a confissão de Pedro, os presbíteros também têm a chave do reino. Eu sei que o modernismo os desigrejados têm cada vez mais tentado desdizer o que a Bíblia diz. Por algumas razões, que não precisamos entrar aqui questões, algumas não tão legítimas, outras vezes até legítimas, porque infelizmente existem sempre homens maus e que querem ser dominadores do rebanho, que querem ser donos de igreja, e isso fere e às vezes faz com que alguém saia da igreja. Se um conselho é ímpio e quer ser dominador, saia da igreja mesmo, porque ali não é seu lugar. Aquele conselho não foi constituído por Cristo. Se um conselho de uma igreja quer ser dominador da igreja e quer impor verdades que a Bíblia não impõe, saia dessa igreja. Não fique nessa igreja, porque aí ele vai querer comprar a sua consciência. E nós já vimos que a consciência ninguém compra. É Deus que é juiz da consciência. Mas, voltando aqui, fechando o parênteses. Quando um conselho busca diante de Deus graça e quer seguir o que a Bíblia ensina, o que Deus revela nas páginas da Bíblia Sagrada, faz a confissão que Pedro fez, então esse conselho tem a chave do reino. Chaves do céu. Jesus disse, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus.
Por quê, irmãos? Porque Cristo quis assim fazer. Eu sempre digo que se Cristo quisesse, ele estaria governando, né, só por ele mesmo. Ou ele depende de homens? Ou ele precisa de homens? Não precisa. Mas, na sua infinita sabedoria como Deus verdadeiro, estabeleceu homens para a igreja, para cuidar da igreja, para conduzir a igreja, para pastorear a igreja, para amar a igreja, para ensinar a igreja, para puxar a orelha da igreja, quando a igreja está caminhando no caminho errado. Em nome do conselho? Não, em nome do Cristo que estabeleceu o conselho. Estabeleceu homens reconhecidos pela igreja, porque a igreja reconheceu os homens como pastores, votaram, reconheceram, dizendo sim, nós reconhecemos esse homem como chamado ao presbiterato, ao pastoreio da igreja, ao cuidado da igreja. Então agora a igreja, tendo reconhecido o chamado de Deus, deve sim entender que esses homens, não pela autoridade deles, porque nenhum tem autoridade, nenhum de nós tem autoridade própria, mas partindo daquilo que está revelado na Escritura, como sacerdotes de Deus, como os irmãos são, mas agora esses são chamados para o cuidado, para a liderança, então esses têm a chave do reino. Isso nós nunca podemos esquecer. Não que eles, repito, à luz do que Pedro escreve, não que o conselho tenha que ser dominador. Não, irmão, porque é o Espírito Santo que está nesses homens que são servos, que foram reconhecidos pela igreja para servir na liderança, está também na vida dos irmãos. E todos nós, graças a Deus, temos a Bíblia Sagrada. E todos nós podemos abrir as Escrituras e ver se de fato tudo está ocorrendo como a Escritura ordena, como a Escritura diz que deve ocorrer. Então aqui está a base para essa verdade aqui, de que a vida cristã, que é o foro externo, a vida cristã está sujeita à vigilância e observação da igreja. Veja que então tem tudo a ver com a minha vida diante dos irmãos, diante da igreja. Porque é assim o cristianismo. Se alguém pensa assim, eu não quero dar satisfação de nada da minha vida para a igreja, então saia da igreja. Então não entre na igreja. Se você tem uma percepção assim, o seu lugar não é a igreja. Não é o corpo de Cristo. Eu estou falando de igreja, corpo de Cristo. Os desigrejados, eles largam a placa da igreja, eles largam o sistema da igreja, o sistema instituído da igreja, numa placa denominacional, eles largam por várias questões, como já mencionei, e aí o que acontece? Eles ficam desigrejados, passam um tempo, mas logo vão se juntando de novo, logo vão se juntando de novo, logo vão se juntando de novo, e tem. Porque foi assim que Deus estabeleceu. As pesquisas mostram isso. Os desigrejados passam um tempo desigrejados e logo depois eles montam um grupo, eles não querem chamar de igreja, mas vai ter um líder, vai ter uma lei. Por quê? Porque Deus estabeleceu assim. Porque o cristão não pode viver sozinho. Ele deve, sim, sujeição à vigilância e observação da igreja. 1 Tessalonicenses 5,14, também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Paulo está aqui exortando não apenas a liderança da igreja, mas a todos os crentes. Vocês, irmãos, admoestem os que vivem de forma desordenada. Essa bênção de pregação, de estudo, de oração, de vivência, só existe na igreja. Pegue esse versículo e aplique em uma empresa. Não cabe. Pegue esse versículo e aplique a um clube. Não cabe. Porque no clube se paga mensalidade, eu sou dono da minha vida e acabou. Tem umas regrinhas dentro do clube, mas o clube não tem a ver com a minha vida. Dentro da igreja não é assim. Admoestem, Paulo diz, os que vivem de forma desordenada. Como é que eu sei se alguém vive desordenada? À luz da Escritura Sagrada. Se a Bíblia diz que eu devo amar minha esposa e eu trato mal a minha esposa, então eu estou vivendo de forma desordenada. E eu preciso ser, sim, admoestado, exortado por um irmão, por uma irmã, pelo conselho, se preciso for. É assim que Deus faz. Se eu não obedeço aos meus pais, os filhos não obedecem aos pais, então estão vivendo de forma desordenada e devem ser admoestados. Há outros princípios aqui, mas nós estamos falando desse assunto. Questão da repreensão. 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 3, versos 12 e 13, o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa,
na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. É o que eu estava dizendo. Isso só existe na igreja. E o amor envolve isso. O amor envolve o cuidado, o amor envolve o apreço, o amor envolve a paciência, o amor envolve também a admoestação, a repreensão, a chamada de atenção. E aí quem não quer ser chamado a atenção não faz parte da igreja. Vai fazer parte de um clube evangélico, mas não de uma igreja verdadeira. Porque na igreja verdadeira todos nós estamos sujeitos àquilo que a Bíblia ordena. Repito, nós não somos dominadores do rebanho. Nem queremos ser. Nem queremos ser. Todos nós, no conselho, trememos e tememos diante dos problemas e dos pecados da igreja. Porque nós também somos pecadores. Nós também erramos. Nós também precisamos ir muito da graça de Deus. Agora, Deus nos chamou para cuidar da igreja. Então, o que nós temos que fazer? Buscar graça de Deus para cuidar da igreja. Devemos repreender, devemos chamar, devemos chamar a atenção, puxar a orelha com amor, e fazemos isso. Fazemos isso. Eu vou chegar ainda na penalidade das faltas. É que os irmãos só veem o resultado. Né? E aí, às vezes, como o mundo, querem julgar uma decisão tão séria, que é a disciplina eclesiástica, que é a exposição do pecado daqueles que pecaram publicamente. E aí diz, mas... E aí vem aqueles mais modernos dizendo, olha, mas a igreja acusa, a igreja tinha que ser um hospital para cuidar dos feridos, não sei o que lá, umas definições que nem tem na Bíblia Sagrada. Né? Mas devemos fazer isso, cuidar, amar, mas também exortar, chamar a atenção. Geralmente, o problema de quem não se submete a uma repreensão é aquele que não vive o amor dentro da igreja. Geralmente é assim que acontece. Quem vive o amor dentro da igreja, quem vive uma vida presente na igreja, uma vida em comunhão com os irmãos, se erra por causa do amor, vai entender a chamada de atenção. E vai submeter e dizer, eu errei de fato, eu pequei de fato. Mas quando alguém está fora da igreja, ou ausente da igreja, é membro, ausente da igreja, quase não vem de vez em quando, vem quando quer. Quando é chamada a repreensão, a primeira coisa que ele vai fazer é bater no peito, se encher de orgulho, e dizer, não, mas ninguém pode me repreender, ninguém pode isso, aquilo, outro, porque ninguém é perfeito, o Senhor não é perfeito, o presbítero não é perfeito. Ora, irmão, se fosse por perfeição, bora para casa todo mundo, bora para a praia, porque ninguém vai ter moral para ninguém. A verdade é que nós temos responsabilidade diante de Deus. Eu li o versículo anterior para mostrar não só a liderança da igreja tem o papel de admoestar quem vive de forma desordenada, mas um ao outro. Um ao outro. Esse é o amor cristão. Não, meu irmão. Eu não preciso ser pastor, preciso ser presbítero, preciso ser diácono para dizer, não, meu irmão, você está errado. Você está agindo assim, você está errado. Isso é uma admoestação. Você falhou, busca a graça de Deus. Nesse ponto você não está indo bem. Isso é uma admoestação. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 4. Se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto, sentimento de compaixão, então completa a minha alegria, diz o apóstolo Paulo, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Isso é uma palavra para a igreja. É uma palavra para todos nós. Para presbíteros, para irmãos da igreja. Todos nós temos que ter um só pensamento. Glorificar a Deus, viver para a glória de Deus, a santidade da igreja, a pureza da igreja, o cuidado da igreja. Todos nós, irmãos, sem exceção, temos essa responsabilidade. O conselho maior, é verdade. Foram chamados para lidar com tudo que existe na igreja. Mas todos têm a responsabilidade de manter a pureza da igreja. Disciplina, não é? A natureza e finalidade do Código de Disciplina, o artigo 2º, diz qual é a natureza e finalidade da disciplina. A disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre seus membros, aplicada de acordo com a palavra de Deus. Parágrafo único. Toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Então, veja, disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre seus membros. É por isso que é importante ser membro de igreja. Porque quando alguém não é membro da igreja, não tem essa bênção que é a disciplina, porque a disciplina é bênção.
Só disciplina o filho, o pai que o ama. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. E Deus nos disciplina de várias formas. E dentro da igreja, Deus nos disciplina pela igreja. Porque nós somos corpo dele. E Ele vai disciplinar aquele filho a quem Ele ama e que está errado. Agora, essa disciplina, veja como o código é muito responsável, é muito piedoso. O Supremo Concílio, na sua reunião lá, não lembro que ano agora, década de 50, eu acho, fez o código com toda a piedade, com oração, com cuidado, e tem que colocar aplicada de acordo com a palavra de Deus, para que não haja injustiça. Artigo 3º. Os membros não comungantes, vejam só, pais, os membros não comungantes, aqueles membros que foram batizados na infância e ainda não fizeram a sua profissão de fé. Os membros não comungantes e outros menores, sob a guarda de pessoas crentes, recebem os cuidados espirituais da igreja, porque devem viver a vida da igreja, para reuniões da igreja, para as classes da igreja, aprender com a igreja, mas ficam sob a responsabilidade direta e imediata das referidas pessoas, isto é, dos responsáveis, daqueles que têm a guarda dessas pessoas, essas pessoas devem zelar por sua vida física, intelectual, moral e espiritual. Então, o que o Código está dizendo? Que os menores estão sob o cuidado da igreja, claro, tem que estar, porque eles são membros da igreja. Nós não somos aqueles que dizem assim, as crianças não são da igreja, nós não temos nenhuma responsabilidade. Não, temos. Temos toda. Temos toda. Porque o conselho é composto de presbíteros que devem cuidar de todo o rebanho. E o rebanho é composto por adultos e crianças. Então, todos estão sob o cuidado da igreja, obviamente. Mas são responsabilidades, estão sob responsabilidade direta e imediata dos seus pais ou dos seus responsáveis, da avó, enfim, daqueles que têm a guarda, que têm o cuidado. E esses devem zelar por sua vida física, intelectual, moral e espiritual. Voltando ao objetivo da disciplina, o parágrafo único, diz: toda a disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Objetivo da disciplina: edificar. Então, a disciplina, quando aplicada, ela busca edificar, fazer com que cresça, progrida. Esse é o objetivo da disciplina. Não é expulsar ninguém. Não é dizer, você pecou, você não presta, vai embora. Não. É dizer, você pecou, você errou, você deve ter a hombridade, a responsabilidade, assumir as suas consequências, para que o perdão de Deus venha, para que o cuidado de Deus venha sobre você, para que você seja restaurado por Deus e cresça, e avance, e dê bom exemplo, e viva uma vida cristã para a glória de Deus, para o bem da igreja. Né? Edificar, a disciplina busca edificar, e busca também corrigir. Eu mencionei agora. Mude, você vai ser disciplinado, porque você tem que mudar. Você cresce, mas veja que o objetivo da disciplina é esse. É edificar, é corrigir e é também promover. Promover, como nós vamos ver, a glória de Deus. Enfim. Edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas e promover a honra de Deus. Afinal de contas, todas as reuniões, quando vamos orar, dizemos assim, Deus, Tu és santo. Então, nós devemos promover a honra de Deus. Isto é, a sua santidade. Então, quando eu digo, Deus, Tu és santo, e eu vivo em pecado, então está incoerente o meu discurso, a minha oração com a minha vida. Tá? Viver em pecado. Eu estou usando o termo viver em pecado. Não é pecar porque todos pecaram. Não é todos pecamos. Quem disser que não tem pecado é mentiroso. A verdade de Deus não está nele. Viver deliberadamente em pecado, em desobediência a Deus, em rebeldia contra Deus, escondendo as falhas, não buscando ajuda, então está fora. E a disciplina vem para promover a honra de Deus. Não, meu irmão, minha irmã, você tem que promover a honra de Deus. Deus é assim, como diz a palavra e tudo, e nós lemos passagem de Bíblia. Promover também a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que, o que fez? Se fez pecado por nós. Ele foi à cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para nos limpar de toda injustiça. Ele foi à cruz do Calvário para que nós fôssemos enxertados nele, que é a videira. E quando um galho é enxertado na videira, para usar
um galho enxertado na mangueira, que é mais próximo de nós, então aquele vai dar muita manga, aquele galho vai prosperar. Então, se alguém está enfermo ali, tem que ser cuidado. E se não der fruto, corta e aí lança fora. O Pai faz isso, né? É a honra, é a glória do Senhor Jesus Cristo. A glória é o brilho, é a excelência dele, é a santidade dele, é a perfeição dele. Nós, pecadores aqui, falhos, miseráveis, insuficientes, devemos buscar debaixo da sua graça viver para a glória dele, para que ele seja glorificado. Para que não haja escândalo, não é? Como a disciplina busca corrigir. Busca promover também o próprio bem dos culpados. Isso, penso que cada disciplina deverá servir isso, né? Para lembrar. Edificar o povo de Deus, corrigir escândalos e o bem dos culpados, porque é assim que é. Os que não têm filhos foram filhos, são filhos. E sabem como uma disciplina faz bem para a gente. Como alguém já disse, menino pede para apanhar, pede como água. Porque faz bem. Apanhar aqui pode ser um termo forte, né? Podem querer me processar por isso, porque está aí na internet, mas uma palmada é uma disciplina física, como a Bíblia ordena, faz bem. E a disciplina eclesiástica deve também proporcionar o bem do culpado. Pensei, que pena, eu errei, eu falhei, eu vacilei, eu caí, refleti, dizer agora eu vou levantar, eu vou caminhar com Cristo, eu vou buscar a glória de Deus, o perdão de Deus, e esse é o propósito da disciplina. Sobre as faltas, capítulo 2, sobre as faltas, né, sobre os pecados, as faltas dos membros. Artigo 4º. Esse é o último do código, tá? Vou cansar os irmãos não, porque aqui mesmo tem que parar. O artigo 4º diz: falta é tudo que na doutrina e prática dos membros e concílios da igreja não esteja de conformidade com os ensinos da Sagrada Escritura. Eu vou repetir: falta é tudo que não esteja de conformidade com os ensinos da Sagrada Escritura, ou transgrida e prejudique a paz, a unidade, a pureza, a ordem e a boa administração da comunidade cristã. Tá? O código aqui estabelece um limite para que não haja rebelião, para que não haja rebeldia, para que não haja insubmissão a tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre a igreja. Parágrafo único. Nenhum tribunal eclesiástico, que é montado um tribunal eclesiástico, esse é o termo constitucional, então é um tribunal de fato, que ali o conselho se transforma num tribunal, os presbíteros passam a ser juízes, porque é o fórum externo, não é? Está sob a vigilância e supervisão da igreja, o fórum íntimo, só Deus é juiz. Então, nenhum tribunal eclesiástico poderá considerar como falta ou admitir como matéria de acusação aquilo que não possa ser provado como tal pela Escritura, segundo a interpretação dos símbolos da igreja, Constituição Interna, artigo 1º. Então, o que o artigo 4º, com o seu parágrafo único, nos ensina? Que toda disciplina tem que ser aplicada de acordo com a Escritura. Só é falta aquilo que a Escritura diz que é falta. Só é pecado aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Então, ninguém pode impor algo que a Bíblia não diz, julgar alguém por algo que a Bíblia não diz que seja pecado. A importância, abrir um parênteses, mas a importância do discernimento da igreja em escolher os seus líderes. Os irmãos percebem que tudo perpassa pela interpretação, né? Como em tudo na vida. Então, se os homens não forem crentes, piedosos, eles não vão conseguir compreender o que a Bíblia diz. E é necessário que o Espírito Santo testifique com a igreja, o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus, que nós estamos caminhando à luz da Escritura Sagrada, então aplicando aquilo que deve ser aplicado. Artigo 3º é importante aqui, porque o capítulo trata de faltas, né, de pecado de membros. Olha o que diz o artigo 5º. A omissão dos deveres constantes do artigo 3º constitui falta passível de pena. Vamos voltar lá para o artigo 5º diz: a omissão dos deveres constantes do artigo 3º. O que é que o artigo 3º diz? Os membros não comungantes e outros menores, sob a guarda de pessoas crentes, recebem os cuidados espirituais da igreja, mas ficam sob a responsabilidade direta e imediata das referidas pessoas,
que devem zelar por sua vida física, intelectual, moral e espiritual. Então, os maiores devem ser responsáveis, não é, diretamente, imediatamente pelos menores. Os maiores, não é, os responsáveis, devem zelar pela vida física dos menores, devem zelar pela vida intelectual dos menores e devem zelar pela vida moral e pela vida espiritual dos menores. Caso isso não ocorra, eles são passíveis de pena. Eles devem ser disciplinados, se não cuidarem dos seus filhos. Vejam, a responsabilidade espiritual é da igreja para com os filhos, para com os menores, né, porque eles são membros da igreja, mas eles estão diretamente, imediatamente sob o cuidado dos seus pais. Então, uma vez que os pais negligenciam a vida moral, espiritual, intelectual, como nós lemos, então os pais, membros comungantes, são passíveis de disciplina, de pena. Tinha colocado aqui o artigo 6º. As faltas são de ação, isso é importante para nós. As faltas são de ação ou de omissão. Então, agir contrariamente ao que a Bíblia ordena ou deixar de fazer aquilo que a Bíblia ordena. Isso é omissão. Isto é, a prática de atos pecaminosos ou a abstenção de deveres cristãos. Ou ainda a situação ilícita. Parágrafo único. As faltas são pessoais, se atingem indivíduos. Gerais, se atingem a coletividade. Públicas, se fazem notórias. E veladas, quando desconhecidas da comunidade. Então, o que nós temos aqui são faltas veladas, as faltas, pecados, né? Desconhecidas da comunidade, e as faltas públicas, as que se fazem notórias. Então, veja, há uma diferença entre faltas veladas e faltas públicas. Quando as faltas são veladas, o pecado é velado, nós lemos aqui o que é um pecado velado. A comunidade não tem conhecimento do pecado. Então, como é que o conselho vai tratar disso? É pecado. Né? Vamos dar um exemplo. Alguém adultera e a igreja não sabe, ninguém sabe. Né? Alguém adulterou em algum lugar, em algum momento, a igreja não sabe, ninguém sabe. Sei lá, criar uma situação aqui, alguém viajou e tudo, adulterou, e a igreja não sabe. Então, como é que isso vai ocorrer? Como é que a disciplina vai ser feita? Vai ser exposta? Não, por várias razões. Por várias razões. Tem a própria vida desse irmão ou dessa irmã que deve ser cuidado. Tem a família desse que, dependendo do caso, não é nem bom. Um vacilo. Nós estamos falando aqui de falta. Nós estamos falando de alguém que vive em pecado. De alguém que vive deliberadamente em pecado é outro tratamento. É um passo a mais da disciplina. Nós estamos falando do cuidado pastoral, do cuidado para com aqueles que falham. Então, voltando ao exemplo, então alguém tem um pecado não velado, uma falta velada, o conselho chama, admoesta, disciplina, afasta da comunhão, enfim, para o cuidado daquela pessoa, para o bem daquela pessoa. Então, isso é falta velada. A falta pública é pública, então deve ser exposta à igreja, para o bem do culpado e para o temor da igreja. Porque a igreja tema e diz, opa, eu não posso fazer isso. Eu não posso andar desse modo, porque senão eu também vou ser disciplinado. Isso é válido, viu? Isso é válido na vida cristã. Não pense assim, não vou fazer só por causa da vergonha. Não, isso é válido. É igual o filho. O filho mais novo vê o mais velho levar umas palmadazinhas, ele, opa, vou me ajeitar aqui, porque senão vai chegar comigo. Isso faz parte do processo. É para isso, é para o bem da igreja, a pureza, o temor da igreja. Mas tem base bíblica, pastor, isso? Tem, lá em Mateus capítulo 18. Se seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular, porque o pecado é entre você e ele. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Olha, meu irmão, está acontecendo isso aqui entre nós, está difícil. Tá bom, irmão, vamos orar, vamos nos perdoar aqui, perdoa mesmo, pronto, segue a caminhada. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, esse era um princípio do Antigo Testamento, toda a questão seja decidida. Então, o irmão está rebelde ainda. Não entendam pecar contra você, só contra você, mas um pecar contra você que é membro de uma igreja. Todo pecado é contra Deus. Então, se alguém peca contra você, está pecando contra Deus, está pecando contra a igreja, está vacilando contra a igreja. Então chame, se ele ouvir, ganhou seu irmão. Se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas. Então, para que toda a questão seja decidida.
Então veja que agora já não é mais particular, agora se tornou público, né? Porque tem 2 ou 3 pessoas juntas. E aí, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, veja que há uma contumácia aqui. Veja que há aqui um pecado deliberado. Então o irmão não reconhece a falha, vão mais 2, não reconhece a falha, leva a igreja, não reconhece a falha. Então ele é o dono da verdade, porque todo mundo está dizendo, olha, a Bíblia diz isso, e ele está sozinho, vai dizer, não, mas isso não tem nada a ver. Peraí, então tem alguma... Não que a voz do povo seja a voz de Deus, né? Mas eu estou dando esse exemplo pontual, onde todos compreendem que a Bíblia diz uma coisa, e ele sozinho ali está achando que não. E aí Cristo diz, se ele recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. É a exclusão da igreja. Por quê? Porque não quer se meter à igreja. Então é gentil, é publicano. E aí Jesus volta para aquela realidade lá da confissão de Pedro. Em verdade, lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse finalzinho aí, versículo 20, é usado para tudo, menos para a questão eclesiástica, disciplina eclesiástica. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estou no meio deles. Então, quando um conselho se reúne para tratar de uma questão de pecado dentro da igreja, de cuidado do membro, então Cristo está presente. Se abre a Escritura, se busca no temor do Senhor, aplicar aquilo que a Bíblia diz, embora vá contra o meu coração, embora vá contra a minha força, embora eu não queira fazer isso, porque muitas vezes nós não queremos fazer isso, não queremos. Só que não pode prevalecer isso, porque senão nós vamos ser encontrados dentre os covardes. E o covarde não tem parte no reino de Deus. O covarde não tem parte no reino de Deus. Tem que ser corajoso. Quando Jetro disse a Moisés, olha Moisés, chama homens para te auxiliarem, Jetro disse, chama homens de verdade. Homens de verdade. E o homem de verdade é aquele que tem hombridade e que tem coragem. Né? E debaixo da graça de Deus ele vai dizer, não, é isso aqui que tem que ser feito. Mesmo com fraqueza, temor, mas ele diz, mas é isso que tem que ser feito. Para a glória de Deus, para a honra de Cristo, para o bem do culpado, para o bem da igreja, para a pureza da igreja. Atos 20, 17 e 28. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Verso 17. No verso 28, Paulo disse, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Pediu aos presbíteros, aos anciãos, presbíteros, os anciãos, os homens mais velhos, enfim, que lideram a igreja, tinham o ofício de liderar a igreja. E aí Paulo disse, cuidem de vocês mesmos, vigiem, não é? Vocês veem que é isso que a gente tem que fazer. Cuidem de vocês mesmos e cuidem de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, episcopos, supervisores do rebanho. Então, os presbíteros são supervisores do rebanho. Eles estão olhando para o rebanho. Deus os constituiu assim, a igreja reconheceu que eles estão olhando para o rebanho, estão sendo bispos, supervisionando o rebanho, para pastorearem a igreja. O termo aqui é alimentar a igreja, cuidar da igreja, dar alimento, ensinar a igreja. E esse é o papel também dos presbíteros da igreja. É o cuidado, o ofício do presbiterato envolve tudo isso aqui. Por quê, irmãos? Porque essa igreja foi comprada pelo sangue de Cristo, sangue de Deus, o próprio sangue de Deus. 1 Timóteo 5, 20, nós já estudamos, dentro do... O verso está no contexto de instruções acerca dos presbíteros, mas quando eu expliquei não há muito tempo esse verso, eu disse aos irmãos que essa é uma verdade aplicada a toda a igreja, e é nesse sentido que eu quero aplicar aqui. Paulo diz, quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais tenham. Isso é o que a nossa Constituição menciona. Eu tenho mencionado apenas o aspecto das faltas. Né? Eu não entrei
no aspecto das penalidades, que está no artigo 8º e o 9º. Lá no artigo 9º, capítulo 3, que diz que as penas são de admoestação, que consiste em chamar à ordem o culpado, verbalmente ou por escrito, de modo reservado, exortando a corrigir-se. Então, primeiro, alguém está em falta, é chamado, particularmente exortado, admoestado, com vistas à sua correção. Então, você tem pecado, Se não submete, aí vem o artigo, a letra B do artigo 9º. Primeiro é a admoestação, segundo é afastamento, que em referência aos membros da igreja consiste em serem impedidos de comunhão. Então, se aquele que foi chamado, ele não abandona o seu pecado, ele não é corrigido, então ele é disciplinado, afastado da comunhão, afastado da Santa Ceia. Por quê, irmãos? Porque se alguém não se corrige, então está dizendo, eu não sou digno de participar desta comunhão. Comunhão com Cristo e comunhão com a igreja. Esse é o aspecto da ceia. Quem não consegue, quem não sabe, quem não pode discernir o corpo, é o corpo de Cristo simbolizado no pão, mas é também o corpo de Cristo na igreja. Então, se alguém não discerne o que está comendo e a igreja com quem está participando da ceia, não é digno de comer do pão nem beber do cálice. Então, uma pessoa assim tem que ser afastada de fato. Né? E, por fim, a exclusão, que consiste em eliminar o faltoso da comunhão da igreja. Esta pena só pode ser imposta quando o faltoso se mostra incorrigível e contumaz. Então, admoestação, afastamento e exclusão. Eu costumo sempre dizer que a igreja não exclui ninguém. É o membro que se exclui. Na prática, ele está dizendo, eu não concordo mais com a igreja, eu não concordo com o conselho, eu não me submeto a esse conselho, eu não me submeto a essa igreja, então vá. Então vá. Ninguém é dono da sua consciência. Mas cabe a nós o externo. Se você, na sua prática, está dizendo que não quer mais a igreja, então tome a sua carta de exclusão e vá seguir a sua vida. Porque a igreja é de Cristo. A igreja não é nossa. A igreja não é minha. A igreja é de Cristo. E nós somos colocados para cuidar da igreja de Cristo. Mas entendem isso? Não leiam como maldade e frieza. É fato. Irmãos, é fato. É fato. Eu saí de uma igreja porque eu não estava concordando com a igreja quando eu saí. Não queria estar lá perturbando a igreja. Não queria estar lá batendo de frente contra a liderança da igreja. Eu disse, não, pastor, não dá mais. Ô, meu irmão, não dá mais. Vou seguir meu rumo. Vou para outra. E não era pecado, não. Graças a Deus não era. Eu digo, mas é assim que tem que ser. Então, se alguém quer viver em pecado contra o que a Bíblia diz e quer viver dentro da igreja, isso não tem sentido. É necessário entender que a igreja é de Cristo, que a igreja é pura e que o conselho deve sim buscar fazer o que tem feito debaixo da graça de Deus, cuidar daqueles que são necessitados e precisam do cuidado, do amor, da atenção e da repreensão também, quando preciso for. Hebreus 12, 11. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Então, irmãos, esse era o ponto que estava faltando para o nosso estudo de domingo passado. Como o Conselho tem conduzido a questão da disciplina. No caso do pecado, citado no domingo passado, não houve disciplina, pelo menos não nos termos do Código de Disciplina. Houve a admoestação, é verdade. Na admoestação, houve então o primeiro passo da disciplina, que foi a admoestação, que consiste em chamar à ordem o culpado, verbalmente por escrito, de modo reservado, exortando-o a corrigir-se. No caso, como era menor, então foram os pais, ou melhor, a mãe, só a mãe é crente, que foi admoestado. E, como eu disse no domingo passado, estão sob cuidado pastoral. Então, tanto a mãe como o filho estão sob cuidado pastoral. Não foram abandonados, não foram jogados para o mundo, porque ninguém deve fazer isso, mas
estão sendo cuidados pastoralmente, porque é assim que tem que ser na igreja. E no caso específico, não foram mencionados nomes, porque houve uma consulta, e eu quero ler para nós terminarmos, a consulta ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, em 2003. É consulta, só para explicar aos irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma reunião do Concílio Superior, é o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. O conselho é um concílio, os líderes desta igreja. Depois existe o concílio das igrejas, que são os presbitérios. Depois existe o conselho dos presbitérios, que é o sínodo, são os sínodos espalhados pelo Brasil, e o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. De 4 em 4 anos, o Supremo se reúne, então ali se discutem as questões da igreja, disciplina, culto, práticas, enfim, tudo que está presente aqui. E aí é natural, a igreja vai crescendo, a igreja vai entrando na nossa era da modernidade, então é necessário, e as leis do país também vão mudando, enfim, e aí a igreja precisa sempre estar trazendo, não é, à tona discussões para o bem da igreja, para a pureza da igreja. E aí, em 2003, houve uma consulta sobre como proceder no tocante à divulgação pública de pena atribuída a membro comungante da igreja, porém menor de idade, em razão do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069, de 13 de setembro de 1990. Então, a consulta era o quê? A consulta era o seguinte: um membro da igreja comungante, mas menor de idade. Porque pode ocorrer de um menor de idade, né, constitucional, 18 anos, a maioridade. Então, um menor, antes dos 18, faz a sua profissão de fé. Então, agora ele sai do rol de membro não comungante, ele sai daquela condição de estar sob o cuidado dos seus pais lá, de acordo com o código, né, e ele passa a ser membro da igreja, sob a responsabilidade agora da igreja também. Só que existe um princípio da lei do país. Então, a consulta é como é que faz no momento em que um membro menor comete uma falta pública. Se expõe, essa era a consulta. Vejam qual foi a resolução. Considerando, Supremo Concílio lá, considerando, primeiro, que o membro professo, mesmo sendo menor, tem privilégios e está sujeito a deveres para com a IPB. Segundo, que as penas aplicáveis a membro da IPB não têm semelhança com as leis cíveis ou penais dos homens, nem delas dependem. Terceiro, que, todavia, a prudência e a consideração à lei dos homens são recomendações da palavra de Deus, conforme Marcos 12, 17, Romanos 13, 1 a 7. Quarto, que, à luz do artigo 15 do Código de Disciplina da IPB, deve haver prudência, discrição e caridade no aplicar da pena, com o fito de despertar arrependimento no culpado e simpatia da igreja. Quinto, que, à luz da Lei 8069, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 18, deve-se colocar a criança e o adolescente a salvo de qualquer tratamento vexatório ou constrangedor, e quem infringir tal lei está sujeito à multa e à prisão, artigos 243 e 232, o Supremo Concílio resolve recomendar aos conselhos das igrejas, é o que nós estamos fazendo, um conselho da igreja, então nós somos recomendados a agir como neste caso? Que ao aplicarem penas eclesiásticas a membros professos, porém menores de idade, o façam por escrito e em caráter reservado, remetendo correspondência ao responsável pelo menor, dando ciência à congregação da disciplina, sem mencionar nomes, limitando-se suscitamente aos fatos. Nem era o caso real, porque o caso é de um membro comungante menor. No nosso caso, foi um membro não comungante menor. Então, com base nessa consulta que houve em 2003 no Supremo Concílio, o conselho desta igreja resolveu, uma paz de consciência, diante de Deus, mencionar o fato, que tem que ser mencionado para o bem da igreja, nós já vimos aqui a falta, mas com toda a prudência, sem expor os nomes, e, enfim, para o bem deles, de forma sucinta como foi feito. Então, ocorreu isso, aquilo outro, pronto. E aí eu quis chamar a atenção dos irmãos para esses 3 pontos importantes. Primeiro, é sempre bom nós lembrarmos disso. Todos nós estamos incluídos nisso, sem exceção, todos nós. Primeiro, cuidado com os filhos. Pais, cuidem de seus filhos,
no domingo passado. E aí eu chamei a atenção dos filhos adolescentes, verdade, dos pequenos nós devemos cuidar também. Os adolescentes devem ser cuidados, os jovens devem ser cuidados ainda pelos seus pais. Né? Vimos jovens sejam puros, que a juventude aí é a paixão da mocidade. Né? Nós sabemos o que é uma mocidade, nós sabemos o que é uma paixão de jovem, nós sabemos de tudo isso. Então sejam puros. E presbíteros, né, na sua função, cuidem da igreja. Presbíteros, cuidemos da igreja, nós, né, como temos procurado fazer com boa consciência, com consciência pura, diante de Deus. Né, apesar das nossas falhas, porque falhar, nós falhamos. Falhamos e muito. Por isso nós precisamos da oração, do cuidado, mas que não haja uma falha deliberada, que não haja uma falha negligente. Aí é outra coisa. Né? Mas não é assim que nós temos agido. Todos os casos, quando chegam até nós, eu sempre digo para os irmãos, tragam até nós, tragam até nós. Porque depois, eu digo, não quero ser grosso, mas eu digo, o pastor tem uma Bíblia, ele não tem uma bola de cristal. Ele tem uma Bíblia na mão. Então, ele não vai adivinhar nada. Os presbíteros não vão adivinhar nada. É necessário que traga a igreja. Então, olha, como ocorre com os pais piedosos, como ocorreu com a mãe, foi outros casos, pais piedosos que dizem, olha, meu filho pecou, errou, bom, então vamos tratar, vamos cuidar, e aí vem a consequência, né? Que os pais fazem com o coração sangrando, mas fazem e demonstram a sua piedade, seu cuidado, todos nós devemos fazer isso. Então, para que nós cuidemos da igreja como conselho, é necessário que os irmãos tragam também as questões ao conselho. Façam a denúncia, porque esse é o termo mesmo jurídico, é a denúncia. Em prol da santidade da igreja, do bem daquele irmão, daquela irmã que está em falta, para que então, como igreja, debaixo da graça de Deus, na total dependência, irmão, do Espírito Santo, continuemos firmes no nosso propósito. Um assunto não é fácil, os irmãos sabem, não é fácil para ninguém, muito menos para nós, muito menos para nós, não é fácil para nós, estamos à frente do rebanho, temos que tratar disso, mas quis trazer para que os irmãos visualizem, percebam, entendam e vejam como a igreja caminha, como a igreja, como o conselho tem buscado conduzir a igreja para o bem dela e para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vou pedir ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico. Vamos louvar. Qualquer dúvida, irmãos, sobre algum assunto, os irmãos podem me procurar depois, se houver alguma pergunta sobre algo que foi dito, não foi compreendido, os irmãos podem ficar à vontade para me procurar, ou procurar alguns dos presbíteros também, sem nenhum problema. Vamos cantar. Inário número 299.